Oi, gente, voltei pro segundo vídeo, segunda parte de uma pequena explicação do livro de João, do capítulo 5, do 1 ao 18. E a gente parou ali no vídeo passado, quando o Senhor chegou no tanque de Betesda, né? E salvou um homem que estava paralítico ali havia 38 anos. Então o Senhor chegou ali e perguntou para aquele homem, né? Você quer ser curado? Então, presta atenção, gente. Você quer ser curado? Foi assim que o Senhor falou. Veja, né, como o Senhor é educado. Ele não faz nada que você não queira. Ele não obriga. Você é nada. Mas ele está sempre por perto, esperando, batendo ali na porta, esperando para que você abra a porta e aceite ele para que ele possa entrar e te ajudar, né? O Senhor, ele é muito maravilhoso e educado. Ele é o contrário do inimigo, né? O inimigo, ele não quer nem saber se você tem livre-arbítrio, se não tem. Ele cutuca, faz um monte de coisa errada para que você caia na tentação dele e peque. O Senhor não. O Senhor, ele fica por perto, aguardando a hora que você o aceita, né? Então, aí, olha o que o paralítico respondeu. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Olha o que ele disse. O Senhor perguntou, você quer ser curado? Quer dizer, ele aí começou falando, deu um monte de desculpas ali, ó, que ele não podia porque ninguém socorria ele, né? Ninguém colocava ele nas águas, que quando as águas se agitavam, ninguém colocava ele lá, então ele não respondeu, eu quero sim, claro, eu quero ser curado, não, na hora, ele não respondeu isso, ele respondeu isso aqui, ó, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega e entra na minha frente. E eu não consigo, né? Então, nós podemos tirar dessa leitura aqui é que tem muita gente que precisa ser levado até o Senhor Jesus, porque às vezes ele é um paralítico, né? De verdade, ou muitas vezes não. É como o cego, né, que o Senhor falou, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Ou seja, há paralíticos que têm pernas saudáveis, mas não andam, não têm força suficiente para chegar até o Senhor Jesus. E nesses casos o Senhor chega perto, né? Olha só que coisa bonita. Ou em outros casos, alguém cata e leva. É por isso que precisa de... Os crentes estão sempre falando e levando o evangelho do Senhor Jesus para quem precisa, porque tem muita gente precisando. Mesmo que pensa que não precisa, mas precisa assim mesmo, tá? Porque assim, tem gente que não tem forças. Assim, não tem força suficiente nem para se levantar, nem para caminhar. É como se fosse um paralítico mesmo, sabe? Ali fica jogado, ou tem, no caso de pessoas que estão sofrendo com depressão, né? Então tem gente que fica ali com depressão, fica jogado numa cama, não quer saber de nada. Se ninguém vir ali ajudar, dar uma palavra de amor, de carinho, falar do amor que o Senhor tem por ele, levar essa pessoa até um médico para que tome um medicamento. Se não ajudar, a pessoa fica ali até morrer, acabou. É um morto-vivo, né? Ou ele também tem uma depressão, que seja qualquer outro problema espiritual, né? Uma doença que seja espiritual, igual a do gadareno.
O gadareno, ele tinha uma doença espiritual, o demônio que estava comandando a vida dele e ele estava ali no sofrimento muito grande, né? E tem pessoas que também não conhecem o Senhor Jesus, não conhecem o amor que o Senhor tem, não conhecem o tamanho do poder que o nosso Deus tem, que é o único Deus, né? Não sabem, tem muita gente que não sabe o que o Senhor veio fazer aqui na terra. Não conhece, né, como eu disse, o poder do nosso Deus Criador. O nosso Deus, ele deixou a sua glória no céu e veio na terra como homem. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Então ele veio aqui para buscar aqueles que querem ser curados, né? E querem ser salvos. Porque consertar o mundo, o Senhor Jesus não vai consertar o mundo. Porque Adão e Eva, eles tinham um livre-arbítrio e entregaram, né, tudo que tinha, né, para a serpente, né, para Satanás. E a partir dali, Satanás é que comanda, né? E o Senhor Jesus, ele conhece o amor, ele conhece a ruindade, ele conhece tudo, de todos os corações. O Senhor conhece tudo. Então ele sabe quem é bom, quem não é. Ele sabe quem é dele, quem não é. Ele sabe quando a pessoa está ali sofrendo, mas não é porque quer sofrer. Porque tá ali. Tem gente que tá ali porque quer mesmo, que gosta do balacobaco, né? Gosta das coisas erradas, mas tem outros que não. Assim como o gadareno, ele não quis, mas ele tava ali sofrendo. Então o Senhor, ele enfrentou uma tempestade enorme, foi lá e curou o gadareno. Agora aqui, ele viajou e foi até esse tanque de Betesda, porque ele sabia que ali tinha um paralítico que precisava dele, que não tinha ninguém para ajudar ele. Mas o Senhor foi ali e perguntou para ele se ele queria, né, ser curado. E ele respondeu, não tem ninguém que me põe na água, não tem, a gente não tem outra saída. Só tem essa saída aqui, que é entrar na água. É essa que todo mundo fala. Tipo assim, né? Se não entrar na água, na hora que o anjo balança e mexe nas águas, não existe salvação, acabou. Então, esse homem que reclamou, que não tinha ninguém para levar ele para ser curado, né? Ele não precisou de ninguém, porque o Senhor Jesus falou para ele. Foi lá direto, viajou, foi até Jerusalém, foi no tanque de Betesda e olhou para ele e falou: você quer ser curado? Mesmo ele tendo falado tudo o que ele disse para o Senhor falou para ele: levante-se, pegue o seu leito e ande. Foi isso que o Senhor falou. Uma palavra, uma frase que ele falou e imediatamente o paralítico ficou curado. Então ele pegou o seu leito, né, que deveria de ser tipo uma maca, né, e começou a andar. E assim que acontece, né, quando aceitamos o Senhor Jesus. Parece que, antes de aceitar o Senhor, parece que a nossa vida tá, não sei, amarrada, tem algo errado com a nossa vida. É que muita gente não percebe isso, mas acontece muito. Parece que tudo que a gente faz não dá certo, a gente fala uma coisa não dá, faz outra não dá, parece que tá tudo amarrado ali, sabe? E quando a gente conhece verdadeiramente o Senhor Jesus, não só de ouvir falar, conhece verdadeiramente Ele, naquele exato momento, gente, que a gente aceita o Senhor Jesus, as coisas começam a mudar tudo. A gente esquece o que ficou para trás. Acabou. A gente vai viver dali para frente uma nova vida com o Senhor. É muito diferente. Então, aqui tem um detalhe. Esse paralítico, ele foi curado no dia de sábado. Presta atenção, gente. Olha o dia que o Senhor Jesus curou ele. O Senhor também é judeu. Também obedecia
o sábado, né? Que é, para os judeus, é um dia sagrado, né? Mas o Senhor, ele tanto obedecia, como ele também curou. Mas ele obedeceu certinho, do jeito que ele mesmo, né? Ensinou, ele mesmo fez. Porque os judeus, eles estavam guardando o Shabat, que eles falam, que era o sábado. Só que eles estavam indo muito além de guardar o sábado. Eles estavam venerando o sábado. Não podia fazer mais nada no sábado, a não ser só ali comer e ponto final, mais nada. Então, eles foram muito além de obedecer às ordenanças de Deus, que era não trabalhar no sétimo dia, né? Mas os fariseus, mestres e os escribas criaram dezenas de restrições, e uma delas era a cura no sábado. E bateram de frente com o Senhor Jesus. Os judeus, eles disseram, né? Hoje é sábado e você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha o que eles fizeram. Eles viram um homem que foi curado no dia de sábado. Ele foi curado, ele não foi morto, ele não foi espancado, ele não foi roubado, ele foi curado. Estava com a sua maca na mão, estava indo embora, andando. E eles perguntaram: o que você está fazendo carregando essa maca? Hoje é sábado. Você não tem permissão para carregar o seu leito. E aí aquele homem que foi curado, ele respondeu: o mesmo que me curou, que me disse: pegue o seu leito e ande. Foi isso que ele respondeu. Aí perguntaram, né, para ele, né? Quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Então, aquele que foi curado não soube responder. Por que ele não soube responder? Porque o Senhor Jesus não estava mais ali pertinho dele. O Senhor curou e saiu. Então, mais tarde, né, o Senhor Jesus, ele o encontrou no templo. E aí lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Olha o que o Senhor falou para ele: não peques mais. Mas o Senhor veio para mostrar para ele, tipo assim, né? Ó, foi eu que curei você. Os chefes, os sacerdotes, os fariseus, eles perguntaram para você quem foi, mas fui eu, tá? Eu que curei você e eu estou aqui. Porque o Senhor, ele não precisava de glória de ninguém, né? E nem que alguém aplaudisse ele ou que apresentasse ele como Messias. Ele não precisava disso porque ele era o próprio, né? Então ele não precisa de nada disso, né? Ele chegou ali e falou: olha, não peques mais, tá? Então, gente, volto daqui a pouco para continuação dessa explicação, tá?